Bom dia, o meu nome é Vitória França, né? Eu sou aluna do programa de pós-graduação em produção vegetal, discente do mestrado. O meu orientador é o professor Leonardo Barros Dobbs, né? Eu sou formada em ciências agrárias, me formei no ano de 2018 e me formei em agronomia agora esse ano, em 2020, né? Pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, do campus de Unai. Dentro da minha tese do mestrado, eu vou mexer com situações de estresse salino no tomateiro, mais especificamente no microtom, né, e a utilização de substâncias úmicas para reduzir os danos ali nas plântulas do microtom, ou para a gente entender melhor como que vai funcionar esse mecanismo ali na planta. Então, o intuito do trabalho foi falar um pouco sobre as respostas e a atuação ali dos fito-hormônios e de outros agentes na planta em situação de estresse salino. Então, o título desse trabalho é a atuação de fito-hormônios em condições de estresse salino vegetal. A planta ali em seu ambiente de cultivo, ela tá ali passa por uma constante exposição a diversos tipos de alterações, né? Essas alterações, algumas delas são chamadas de estresses, né? E esses estresses podem ser bióticos ou abióticos. Os estresses bióticos são aqueles que são causados, por exemplo, por patógenos, como insetos, com competição entre plantas, por exemplo, com a ocorrência de plantas daninhas, ou por situações de parasitismo, por exemplo. Já o estresse abiótico, ele é decorrente de condições ambientais, sejam essas condições em excesso ou em déficit. Por exemplo, em condições de estresse abiótico como déficit hídrico, estresse por calor, né, que seria temperatura alta ou muito baixa, luminosidade, salinidade, um nutriente ou excesso ou em falta, todas essas condições, elas vão acabar sendo ali um fator de estresse para a planta. No entanto, tanto o estresse biótico quanto o abiótico, ele tem potencial para causar dano às plantas. Eles são fatores limitantes ali dentro do ambiente de cultivo, porque eles vão afetar tanto o crescimento do vegetal quanto o desempenho da cultura. Falando um pouco sobre o estresse abiótico, os estresses por déficit hídrico, temperatura e salinidade, eles são considerados os principais tipos de estresse, né, com potencial de causar danos mundialmente, né, segundo alguns autores, são um dos tipos de estresse mais estudados devido ao potencial de danos para o ambiente de cultivo, né? No entanto, quando a planta passa por uma condição de estresse, começa a ser desencadeado uma série de condições. Primeiramente, vai ter o sinal de percepção, né, que está ocorrendo ali uma condição de estresse ali no ambiente, e posteriormente a planta ela vai acabar desencadeando uma resposta a essa situação de estresse. Então, justamente nessa condição de sinal, percepção e resposta, é que tem se estudado cada vez mais esses padrões de resposta da planta em níveis fisiológicos e celulares, por exemplo, para entender como funciona, né, essas respostas aos estresses e como isso pode ser aliado ali dentro do ambiente cultivo para promover uma tolerância ou entender como vai funcionar ali a planta. E a gente, como atuantes da produção vegetal, propor ali soluções para melhorar aquele ambiente. Como dito anteriormente, né, o estresse salino é um dos principais tipos de estresse, né, e é bastante estudado. Então a gente resolveu que vai estudar o estresse salino, né, porque ele é um estresse estudado para diferentes culturas em diferentes níveis de alta concentração de sais, né. A salinidade, ele é considerado um dos principais casos de degradação das terras, porque ele afeta diretamente a produção alimentar, porque vai acabar influenciando ali no desenvolvimento e no crescimento da cultura. Né? Já são registrados mais de 800 milhões de hectares, né, que já passaram pelo processo de salinidade, e segundo alguns autores, esse processo ele só tende a piorar, né? E tem sido estudado mesmo para entender como funciona em cada ambiente de cultivo. Essa salinidade
ela pode ser primária ou secundária, que é decorrente da forma como ela ocorre ali naquele ambiente. A primária, aquela que ocorre de maneira natural, né, devido a condições ambientais, como condições de baixa precipitação, alta evaporação, alto acúmulo de íons devido ao intemperismo, e secundário devido à atuação humana, né, que vai ser ali devido à atividade de desmatamento, alta utilização de adubos químicos, a água de irrigação ali de má qualidade, ou falta de um sistema de irrigação, ou falta de gestão desse sistema de irrigação. No entanto, tanto a salinidade primária quanto a elas têm potencial para causar graves danos e alterações, tanto no solo quanto para a planta. No solo, a condição de salinidade, ela vai ali, vai diminuir a aeração do solo, né, vai afetar a disponibilidade de água, a disponibilidade de nutrientes, né, e vai ocorrer no solo afetar as partículas, a estrutura das partículas, tornando os solos impermeáveis, adensados, né, e ali dificultando o cultivo e bastante instáveis. Essas condições do solo, elas vão afetar diretamente a planta, né? Mas a planta também vai desencadear uma série de respostas resultante a essa condição de estresse. A planta, nesse ambiente ali de salinidade, né, ela pode ocorrer a extinção daquela planta, né, que seria impossibilitar de forma permanente ali a ocorrência, né, daquela planta, devido a essas altas concentrações de sais. Pode ocorrer também a morte, que a planta pode aguentar até certo nível aquela concentração de sal ou até determinada fase de desenvolvimento e depois ela não ter mais tantas respostas de tolerância e acabar morrendo. Pode acabar tendo também uma competição entre as espécies inerentes ali daquele ambiente, ou pode ocorrer um processo de adaptação, né, que seria as plantas se adaptarem a essa alta concentração salina e conseguirem até aumentar o seu potencial produtivo. No entanto, a maioria das plantas elas são bastante sensíveis ao processo de salinidade, porque esse processo de salinidade na planta ele vai causar ali uma toxidez para a planta, vai afetar o uso e a eficiência desse uso da água, também vai causar um desequilíbrio nutricional ali para a planta, por afetar, por exemplo, a atividade fotossintética, vai ter um decréscimo da área foliar, vai afetar também a atividade e a atuação ali e acúmulo de proteínas, lipídios e polissacarídeos, né? Então, vai danificar uma série de processos, né? Essa alta concentração salina ali na planta. No entanto, algumas plantas elas acabam se tornando tolerantes a esse processo de salinidade, né? Uma condição de adaptação, que seria o caso das halófitas, que são aquelas que conseguem completar o ciclo de vida naquela alta concentração de sal naquele ambiente. Essas plantas halófitas, elas são comuns já de ambientes salinos, né? Geralmente de regiões costeiras, né, de manguezais, né, e elas apresentam uma série de adaptações. Tem também as halófitas, né, que são de ambientes de cultivo, né, mesmo. Mas os gêneros, né, mais conhecidos das halófitas são as salicórneas e as sacorcórneas, como, por exemplo, vou contar aqui com o laser, essa aqui, né, que é a sacocórnea ambígua, né, que ela é uma planta halófita, que ela é utilizada para alimentação de bovinos, caprinos e aves, e é uma planta que consegue completar o ciclo de vida perfeitamente em uma alta concentração de sal. E essas plantas halófitas, elas acabam tendo mecanismos como glândulas de sal, pelos vasculares, né, outras glândulas secretoras, para ela possibilitar o desenvolvimento ali naquela região. No entanto, a maioria das culturas, elas são glicófitas. Elas não conseguem completar o seu ciclo de vida em alta concentração de sal, né? Tem, por exemplo, plantas bastante sensíveis a essa alta concentração, como muitas frutíferas, a cultura do feijão,
E já outras plantas que seriam intermediárias, né, que elas não são halófitas, né, que conseguem sobreviver a essa alta concentração de sal, mas já conseguem tolerar um pouco, né, um pouco mais, que seria o milho, o arroz, né, a alfafa, elas conseguem completar ali o seu ciclo de vida dependendo dessa concentração de sal. A vantagem que as halófitas têm em relação às glicófitas são que as halófitas elas conseguem, fora esses mecanismos que eu citei antes, né, das glândulas e dos pelos, elas conseguem acumular e compartimentar esses íons, elas conseguem possibilitar o transporte desses íons para regiões menos tóxicas, como os vacúolos, consegue transportar para a região das folhas, né, consegue ter a atuação de enzimas e compostos antioxidantes, a atuação de fito-hormônios, né, aumentar a atividade fotossintética, tudo isso para que ela consiga se adaptar, né? E alguns desses mecanismos ocorrem não só em halófitas, mas também nas plantas que têm um acúmulo pelo menos um pouco maior do que as glicófitas, né? Que elas conseguem sobreviver em uma condição um pouquinho mais elevada de sal. Dentre esses mecanismos, né, que eu falei, que seriam essa acumulação e transporte, que são de uma série de mecanismos bioquímicos e moleculares, eles podem ser divididos em simples, que ocorre, por exemplo, a alteração das vias bioquímicas, ou complexo, né, que tem a proteção e a manutenção de sistemas fundamentais, como a respiração, o uso eficiente da água e as membranas. Né? E aqui a gente vai trazer um pouco mais sobre a atuação dos fito-hormônios, né? Que é uma área que tem sido bastante estudada, como esses fito-hormônios vão atuar nas plantas, possibilitando ou não uma situação de tolerância. Os fito-hormônios, eles são moléculas endógenas, né, que elas estão ali relacionadas dentro de todo o ciclo ali de vida da planta, né, desde o processo de germinação até a senescência, e elas são fundamentais, né, para que ocorra esse ciclo de maneira adequada. No entanto, tem sido bastante utilizado esses fito-hormônios, né, como agentes de padrão-resposta a essa condição de salinidade. Tem sido estudado como cada fito-hormônio atua em cada cultura, né, e como esse fito-hormônio pode promover uma condição de tolerância em determinada fase do ciclo de vida da cultura. E entender como esses fito-hormônios vão atuar em níveis celulares e fisiológicos com padrão de resposta. Aqui a gente optou por trazer os hormônios, como eles atuam e a importância deles atuarem na planta em condições ótimas, né, que seria em condições sem ocorrência de estresse salino, por exemplo, que a gente trouxe, por exemplo, um dos hormônios que é mais estudados, né, no decorrer do trabalho a gente trouxe alguns, como, por exemplo, o ácido abscísico, que em condição ótima ele está relacionado com o movimento da água, a atividade de abertura e fechamento de estômago, o crescimento radicular, o desenvolvimento das sementes, e o outro ácido jasmônico, né, que ele está relacionado com o processo de floração, o processo de senescência, crescimento radicular e a germinação das sementes em condição ótima. Aqui a gente já traz em condição salina. Por exemplo, o ácido abscísico, ele é considerado o hormônio regulador central do estresse, né? Tanto para o estresse biótico quanto abiótico. E em estresse abiótico, ele é considerado um dos principais hormônios em relação ao estresse por déficit hídrico e salinidade. Quando a planta ela passa ali por uma condição de estresse por salinidade na fase inicial, que seria o processo de germinação, acaba ocorrendo um estresse oxidativo e osmótico, que vai acabar ocasionando uma redução do processo de germinação, a redução da taxa de germinação de plântulas, ou impossibilitando que essas plântulas completem o seu ciclo ali, né, germinem, né, cresçam e completem o ciclo da planta. No entanto, quando ocorre essa condição na planta, ocorre um aumento do conteúdo de cálcio e, assim, um aumento do conteúdo de ácido abscísico, ali dentro do sistema de resposta da planta. Esse ácido abscísico ele vai atuar nas vias sensíveis aos sais, mais precisamente nas espécies reativas de oxigênio, que vai promover uma homeostase e assim vai reduzir os danos causados por essa condição de sal na planta. Outro fator também é a alteração do fluxo de íons, né, que o ácido abscísico ele vai atuar em algumas vias sensíveis, como a SOS,
a SOS3 dentro da planta, e com o aumento do conteúdo de cálcio, vai atuar em outras vias, como a SOS2, que vai promover, assim, um antiporte, né, de hidrogênio e sódio, e com a atuação do ácido abscísico, vai conseguir transferir esse hidrogênio e esse sódio para regiões menos tóxicas, que seriam, por exemplo, os vacúolos, e reduzir a ocorrência de danos. Como resposta também na planta, vai ter um incremento endógeno de ácido abscísico devido à transdução do sinal ali ajusante, que vai aumentar o conteúdo de ABA e aumentar, assim, as respostas fisiológicas e moleculares de tolerância. Né, tem sido estudado bastante o ácido abscísico, né, em diversas culturas, como, por exemplo, tem sido estudado no milho transgênico, que já foi verificado que no milho transgênico, em solução de estresse salino, ocorre uma superprodução de genes, como, por exemplo, o gene do ATL0S5, que vai atuar em uma série de enzimas, como a atividade da aldeídoxidase, e vão culminar toda essa atuação desse hormônio, vai culminar, né, essa condição de estresse salino, vai culminar no aumento do conteúdo de ácido abscísico. Né? Além dessa situação, devido à condição de estresse salino no milho transgênico, vai ter o efluxo de sódio e o influxo de hidrogênio, aumentando o conteúdo de sódio e de potássio na região citosólica, tendo potencial para causar danos. Mas devido à atuação tão eficiente do hormônio, né, do fito-hormônio, que seria o ácido abscísico, ele consegue promover a atuação de outros genes, que seriam, por exemplo, os genes das aquaporinas, e também realizar o transporte desses íons, né, que seria o sódio e potássio para regiões menos tóxicas, e atuar nas aquaporinas, possibilitando a modulação do estado da água, tornando a água disponível para o processo de crescimento. Né? Então, mostrando que em condições ótimas, o ácido abscísico está relacionado com a movimentação da água na planta, e em condição de estresse, ele também continua promovendo esse crescimento que é fundamental ali em situação de estresse, que geralmente é inibido. Né? Como a gente pode ver aqui, onde está o laser, na figura A e B, traz a comparação do milho selvagem, que é esse onde está o laser, e desses três aqui, que são os milhos transgênicos. Né, e do sistema radicular, que esse é o milho selvagem, e esses três o milho transgênico. Tanto que na figura A e B, em condições ótimas, o desenvolvimento deles é semelhante, né? Essa condição ótima, vale relembrar, que seria a condição sem estresse. O desenvolvimento deles é semelhante, né? O crescimento e tudo. No entanto, quando ocorre uma situação de estresse, as folhas do milho selvagem, elas começam a apresentar um moderado murchamento, né, aqui um amarelecimento, e já as do milho transgênico, elas podem até ocorrer um murchamento, mas é de forma bem mais leve. Mas acaba ficando mais evidente no sistema radicular, que o sistema radicular do milho selvagem, ele sofre bastante com estresse salino, como pode se observar aqui, que ele fica um pouco menos robusto, e no milho transgênico, ele fica bem robusto, aqui, bem desenvolvido. Outro fator que ocorre também é que tem o aumento do turgor e da quantidade de água na folha, como pode-se ver aqui 7 dias após o desenvolvimento, né, em situação de estresse, que acaba que a planta do milho transgênico, ela tem menor turgor e menor quantidade de água na folha. E isso ocorre devido à atuação do fito-hormônio no milho transgênico, que ele vai possibilitar ali em situação de estresse salino, que o milho transgênico apresente um sistema radicular mais robusto, a folha levemente murcha e uma quantidade maior turgor e maior quantidade de água na folha, porque o ácido abscísico ele vai atuar reduzindo os danos causados pela salinidade. Né? O ácido jasmônico, em condição de estresse, ele é considerado um regulador positivo, tanto quando ele é aplicado endógeno quanto exógeno. Né? Ele vai atuar em diversas linhas celulares sensíveis, promovendo a tolerância, vai atuar em diversos genes, como o TAOC1, que atua na atividade da alenociclase, promovendo assim, uma resistência e uma tolerância às plantas, vai atuar também na lipoxigenase e no óxido alinosintase, promovendo também um processo de tolerância.
né? O ácido jasmônico também vai possibilitar um aumento da taxa fotossintética, aumento do conteúdo de criolina e de ácido abscísico, né? Que vai reduzir os danos causados pela salinidade e promover que ocorra o processo de germinação, vai promover a homeostase e reduzir, assim, os danos causados. Outra atuação também do ácido jasmônico é que ele vai reduzir a quantidade de sódio nos brotos, né, e possibilitar a exclusão desse sódio do sistema radicular. Além disso, em condição de estresse, o ácido jasmônico ele aumenta devido a uma resposta de decréscimo de área foliar. No entanto, com o aumento desse ácido jasmônico, ele vai atuar proporcionando a atuação de compostos e enzimas antioxidantes, né? E também vai aumentar a quantidade de potássio, mas em um nível que não seja tóxico, mas que a planta possa disponibilizar para diversas funções ali internas na planta, que geralmente ele entra em desequilíbrio nutricional e acaba causando um déficit desse nutriente para a planta. Então, o ácido jasmônico vai possibilitar também esse equilíbrio desse nutriente, né, e o fornecimento dele. Os outros hormônios que também são bastante estudados é o brasinosteróide, o etileno e a auxina, né? Em condições ótimas, o brasinosteróide está ligado à formação do tubo polínico, ao processo de fotossíntese, crescimento reprodutivo, produção de flores e frutos. A auxina, ela está relacionada com o crescimento ali, é o hormônio dos meristemas, da dominância, né? Mas também está relacionado com a floração, morfogênese foliar. E o etileno, que é o hormônio do amadurecimento, que está relacionado com a senescência, amolecimento e outros. Em condição de estresse, o etileno ele é considerado um regulador positivo e negativo. Como regulador positivo, o etileno vai atuar promovendo o aumento da homeostase do sódio e do potássio, promovendo a rápida troca desse sódio e do potássio da região das membranas, vai atuar também no desencadeamento da expressão de vários genes e algumas enzimas, vai atuar na atividade da peroxidase, né, que vai promover a atuação de algumas proteínas, como a IN2 e a EIL, que vão possibilitar que ocorra a homeostase, que ocorra o crescimento e o desenvolvimento inicial ali da cultura. O etileno também, por exemplo, na cultura do pepino, ele vai proporcionar a regulação das espécies reativas de oxigênio, né, que vai atuar tanto na síntese quanto na exclusão ali daquelas, para que não ocorram danos a esse processo na planta. Outro fator também é que o etileno ele vai atuar possibilitando a condutância estomática, o ajuste osmótico e um melhor uso e eficiência no uso da água. Então, ele é um hormônio bem interessante, assim como os outros. Mas ele também tem sido bastante estudado como regulador negativo. Porque, por exemplo, no arroz, em alta concentração ali de sais, uma das respostas vai ser o aumento do etileno. No entanto, esse aumento do etileno ali endógeno, ele vai acabar, né, juntando com a condição de estresse, e esse aumento do etileno vai reduzir o processo de crescimento, de germinação, e vai afetar também as características da espigueta, que vão ter características negativas, né? Então, alguns autores já estão estudando a aplicação, né, de inibidores de etileno, que possibilitaram, né, que aplicando esses inibidores de etileno em condição de estresse salino, teve uma melhor característica, né, de espigueta, tanto característica agronômica quanto fisiológica, e teve o crescimento e o desenvolvimento de maneira adequada. Então, cabe estudar muito esses fitohormônios, como eles atuam em cada cultura, né, para entender realmente a atuação deles, né, dentro da cultura. O outro hormônio é o brasinosteroide, né, que em situação de estresse, ali por estresse salino, geralmente o crescimento é inibido e o brasinosteroide ele vai possibilitar que ocorra esse crescimento nas culturas, vai possibilitar também que ocorra o crescimento da radicular e o desenvolvimento e melhor atividade da redutase do nitrato, possibilitando assim um aumento da atividade fotossintética. Além disso, o brasinosteroide vai atuar aumentando os conteúdos de auxina, possibilitando o aumento da troca gasosa, né, na planta, e também a síntese de compostos e enzimas antioxidantes,
em diferentes níveis, né? Assim, promovendo a tolerância ali na cultura, né? Tem sido estudado muito a atuação do brasinosteroide em frutíferas, né? Uma das frutíferas estudadas é a cultura da maçã, que é uma cultura sensível ao estresse salino, né? Um dos porta-enxertos mais utilizados é o Malus perensis. No entanto, ele sofre com essa situação de estresse salino, né? Devido aos danos causados, né? Como pode se observar nessa imagem aqui. Vamos observar nesse aqui de 16 dias ali após o crescimento da planta, né, que seriam os porta-enxertos de Malus superensis. Na situação de controle, que seria uma situação sem estresse, uma condição ótima, tem uma leve ocorrência de folhas amareladas, né, o crescimento é mais uniforme. No entanto, quando a planta passa por uma condição de estresse, né, ela pode chegar até a morte, né, que aumenta o nível considerado de folhas cloróticas e necróticas, e o desenvolvimento ali fica irregular, não fica tão uniforme, né? E quando começa a aplicar e estudar a atuação desses fito-hormônios, já consegue trazer uma nova possibilidade, como, por exemplo, a aplicação do brasinosteroide, né, em condições de sais, por exemplo, com a dose 0,05, em relação à condição de estresse, sem aplicação exógena do hormônio, já foi possível verificar que não teve morte das plantas, não tem tanto o ocorrecimento de folhas amareladas, né, nem folhas necróticas e cloróticas, e o crescimento é mais uniforme. No entanto, quando a dose é uma dose 1, né, aqui de brasinosteroide, já tem, assim, não igual a situação de estresse, mas tem uma leve ocorrência de folhas cloróticas e necróticas. Então, estudando também a dose ideal da aplicação desse fito-hormônio, que seria 0,02, houve um crescimento uniforme, né, não tem aparecimento tanto assim de folhas amareladas, nem folhas cloróticas, nem necróticas em condição do estresse. Outro fator também, que é nessa figura A, é que em condições de estresse, o teor de clorofila geralmente é reduzido, como a gente pode observar aqui nessas colunas de 16 dias ali após a exposição de estresse. Em uma situação do controle, né, o teor de clorofila é de cerca de 41. Em condição de estresse, eles caem para cerca de 31. No entanto, quando aplica o brasinosteroide, né, já aumenta ali, e não tem diferença significativa, né, do teor de clorofila. O teor de clorofila, ele aumenta consideravelmente em relação a apenas a condição de estresse. Outro fator também é a taxa fotossintética. Em 16 dias ali após a situação de estresse, o controle, né, a taxa fotossintética estaria ali próximo de 14, e quando ela passa por uma condição de estresse, já cai ali para cerca de menor que 2. E com a aplicação desse fito-hormônio já aumenta um pouco, né? Já aumenta um tanto assim, né? Um resultado melhor do que uma condição de estresse. Mas, de maneira geral, é possível visualizar, né, de maneira bem evidente, a atuação desse fito-hormônio, né, que ele vai atuar ali em condição salina nas espécies reativas de oxigênio, reduzindo os danos e proporcionando, assim, novos estudos e novos mecanismos, né, novas possibilidades dentro do cultivo, por exemplo, de frutíferas, né, que a utilização desse brasinosteroide dentro do Malus superensis permite maiores resultados de teor de clorofila, menor ocorrência de folhas cloróticas e necróticas, por exemplo. O outro hormônio é a auxina. Em condição de estresse, a auxina ela é regulada em diferentes níveis. Em algumas culturas pode ter como resposta ali ao estresse a diminuição da síntese de auxina, então varia muito de cultura para cultura. A auxina ela vai promover que ocorra o crescimento, né, ali promovendo a homeostase dos íons, vai promover que tenha o crescimento radicular, né, ali devido à regulação de genes, né, atuando na expressão ou na expressão de genes, vai promover também que em condições de estresse salino leve tenha a plasticidade e o crescimento radicular, né, vai atuar nos genes responsivos ao estresse, né, promovendo tolerância nas culturas. Em situação de estresse, que acaba tendo um aumento e acúmulo de óxido nitroso, né, a auxina ela vai acabar impedindo que ocorra essa síntese, né, esse acúmulo de óxido nitroso, esse óxido nitroso ele impede o desenvolvimento do meristema radicular, e a auxina ela vai promover, né, que continue ocorrendo esse crescimento do meristema, inibindo ali a biossíntese do óxido nitroso.
Além disso, né, ela vai estar presente ali promovendo o crescimento radicular, que geralmente é limitado, vai ter o transporte das auxinas para promover o crescimento, mesmo que esse seja leve, além de possibilitar a formação de compostos e enzimas antioxidantes para possibilitar ali uma situação de resistência na planta. Assim como é importante estudar cada fito-hormônio de maneira isolada, tem sido cada vez mais interessante estudar essa relação cruzada entre esses fito-hormônios, né, que seria um crosstalk. Né? É um ramo que ainda cabe muita pesquisa em diversas culturas para entender como funciona essa interação em níveis moleculares e fisiológicos, né, que é a situação do crosstalk. Por exemplo, na auxina e na citocinina, eles atuam em diferentes genes, nos mesmos genes correguladores, que seriam nas espécies reativas de oxigênio, promovendo assim na cultura uma condição de tolerância. Além disso, a auxina ela tem a regulação mediada pela síntese de citocinina. Outro hormônio é o brasinosteroide e o etileno, que já foi verificado que a síntese de etileno e o sinal de percepção do etileno, ele ocorre devido à aplicação, né, e à atuação do brasinosteroide. Né? Outro fator também, cada vez mais evidente, é que a atividade de uma aminociclopropano 1-carboxilase sintase, que é a ACS, ela ocorre em plantas tratadas com brasinosteroide. E que quando ocorre o bloqueio da síntese do brasinosteroide, ou quando aplica, por exemplo, pré-tratamento ali para reduzir a atuação das espécies reativas de oxigênio, acaba impedindo a atuação do brasinosteroide, que acaba reduzindo a síntese do etileno, né, e o sinal de percepção do etileno. Então, já foi bastante evidenciado e verificado em muitos trabalhos, né, que o peróxido de hidrogênio e o etileno, eles são resposta à atuação do brasinosteroide ali em uma condição de estresse. Como é possível verificar no trabalho de Lu e colaboradores em 2016, que a aplicação de brasinosteroide em condições de estresse salino, que é esse último aqui, quando se aplica silenciadores do brasinosteroide, que são esses aqui, né, esse TRV, SIBRI1, ou SIBAK1, ou SIDWARF, né, quando aplica esses silenciadores de brasinosteroide, eles têm um crescimento, um fenótipo um pouco mais reduzido, uma menor ocorrência de biomassa, um menor teor de clorofila e uma menor atividade fotossintética em comparação a essa outra planta que não foi aplicado silenciadores, em que tem a ocorrência do brasinosteroide e, assim, do etileno, né? Nesse outro, quando se aplica os silenciadores do etileno, né, que seriam esse aqui, o SICI-TR1, e esses subsequentes, o TRVSIN2, o SILS e o SRFS, eles apresentam também um fenótipo mais reduzido, né, uma biomassa menor, né, um teor de clorofila, também atividade fotossintética, no qual pode-se observar que nesses três últimos é mais evidente os danos causados pelo estresse salino quando aplica silenciadores de etileno, né, apenas para esse silenciador aqui, em que tem um resultado quase semelhante a essa condição em que não se aplica os silenciadores. Mas, de forma geral, pode-se observar, né, que a aplicação desses silenciadores, ele vai atuar precisamente, né, na atuação ali do brasinosteroide e impedindo essa relação, né. Então, esses trabalhos, eles trazem cada vez mais a relação de crosstalk, a relação entre esses fito-hormônios, para promover ali um padrão de resistência dentro da planta. Como eu disse, é um ramo que cabe ainda muito estudo, mas traz novas possibilidades. Contudo, né, esse trabalho ele é bastante importante e interessante, né, para os ambientes agrícolas, para trazer uma condição de resistência e tolerância para as culturas, e que a engenharia dos fito-hormônios ela só tende a crescer, né, dentro dos campos produtivos para trazer novas possibilidades aos agricultores com plantas tolerantes, né, com a atuação desses fito-hormônios. Essas são as referências. Obrigada.